Então, o complexo B nós temos o B1, o B2, o B3, o B5, o B6, o B7, o B9 e o B12, que são fundamentais. E nós estamos trabalhando com o B12. Existem 5 vitâmeros. Todos eles são cobalamina. É uma amina ligada a um cobalto. Por isso que chama cobalamina. Nunca mais você vai esquecer. Então, cobalamina é um cofator para metionina sintase e para L-metilmalonil coenzima A mutase, o que vai criar o succinil-CoA. Então, vamos primeiro começar pelas 3. A primeira é a hidroxocobalamina, a segunda é a adenosilcobalamina e a terceira é a metilcobalamina. O metilcobalamina e o adenosilcobalamina são formas ativas. 60%, 80% do corpo usa o metil e 20%, 30%, 40% usa o adenosil. Se você der o hidróxido tem que virar metil e o hidróxido tem que virar adenosil. Se você der metil, você já está dando a produto ativo direto. Então vamos mais para frente. Eu tenho hidroxicobalamina, eu tenho adenosilcobalamina, eu tenho metilcobalamina, que é 60% a 80%. Esses dois aqui estão em cores diferentes, eles já são ativos. Você tem a cianocobalamina. Tem o grupo cianeto, grupo ciano, que é o grupo ciano, vocês devem estar lembrados da bioquímica, né? Vocês lembram bem da bioquímica, não lembram? O grupo ciano é assim, ó. Esse é o grupo ciano. Então ele tem que ter o grupo ciano, que vem de cianeto. Então eu tenho, e ainda tenho mais uma, que é um cobalamina, eu tenho a hidróxido, adenosil, a metil, a ciano, e eu tenho uma quinta chamada acocobalamina, que não tem no mercado. E se você tem um produto ali chamado Bedozil injetável, 5, tá? Tem de 1.000, 2.000, 5.000 microgramas, é de cianocobalamina. Só tem um tipo de paciente que não pode receber cianocobalamina. Você vai ver daqui a pouco, tá? Bom, aqui está a fórmula. Você quer ver? Ó? O hidroxicobalamina, ele tem um hidrox, o próprio nome já diz. O adenosilcobalamina, tem um grupo adenosil. Metilcobalamina, tem um grupo metil. Cianocobalamina, tem um grupo ciano. Cianeto, olha lá. Por isso que chama. Ó. Então, esses são os vitâminos. Ó. Hidrox tem o hidrox, adenosil tem o adenosil, metil tem o metil, e ciano tem o cianocobalamina. Tem um grupo ciano. Por isso que recebe esses nomes. O cianocobalamina é o mais comum no mercado. Ele é o mais barato e ele é sintético. Tá? E acho que ele é análogo, ele não é totalmente bioidêntico. Agora, existe a chamada neuropatia óptica hereditária de Leber, chamada em inglês de LHON. É uma doença mitocondrial, o homem mais afetado que as mulheres, proibida a ingestão de B12 na forma de cianocobalamina, que para esse grupo de pacientes é veneno, pode inclusive levar à morte. Tá? Então, pacientes com neuropatia óptica hereditária de Leber, ou Leber. A hidroxicobalamina, isso você tem que guardar para sempre, tá? Já estou te dando até a fórmula. Você pega 5 gramas de hidroxicobalamina, que é muita coisa, põe 150 ml de soro fisiológico e aplica isso em 15 minutos, e você vai usar isso no tratamento de envenenamento por cianureto, ou cianeto. Eu não sei se lá na Boate Kiss o pessoal estava preparado para saber isso, porque muita gente morreu lá pela intoxicação pelo cianureto. Da queima lá gerou cianureto. Essas mortes eram por isso. Se o indivíduo lá tivesse recebido esse tratamento, isso aqui neutraliza o cianureto. Então, isso eu acho que é uma forma que você deve guardar para o resto da vida, porque um dia você pode precisar dela para salvar alguém. Uma pessoa que está num incêndio, que respirou muita fumaça, que está rica em cianureto, aí ela vai receber isso aí, vai neutralizar, e ela vai sair numa boa. Então, guarda isso aí para sempre, tá bem? Então, a Boate 15 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu nunca ouvi falar que eles fizessem lá. Pode ser que alguém tenha feito, mas
Como isso aqui não é muito divulgado, pouco conhecido, eu tenho minhas dúvidas se alguém foi salvo com isso aí lá. Tá? Você conhece a doença de Addison. A doença de Addison é uma doença autoimune que ataca as adrenais. Quem descobriu isso foi Thomas Addison. Não é Thomas Edison, não. É Thomas Addison. É o descobridor da doença degenerativa das adrenais. Descreveu em 1849 a anemia addisoniana, anemia perniciosa, depois veio a ser, mas ele foi um dos que começou a descobrir megaloblástica e idiopática, que mais tarde vem a ser por deficiência de B12 e a outra megaloblástica pelo folato. O Dr. George Whipple, que era um veterinário, dando fígado para animais, tratava anemia e regenerava o fígado. Em 1948, Carlos Foucault, eu conheci esse cara muito bem, eu tive a oportunidade de viajar com ele uma vez nós fomos dos Estados Unidos para Munique, participar de um congresso de 5 dias, que ele era o presidente, sobre coenzima Q10, e eu tive a oportunidade de falar no Instituto Max Planck, em Munique, e tinha 2 laureados do Prêmio Nobel sentados na sala, e eles estavam tomando nota do que eu falava. Então, foi bom, né? Nunca mais eu vou esquecer isso. E o Carl Folkers foi durante muitos anos o chefe de pesquisa da Merck Sharp and Dohme nos Estados Unidos, por isso que eu conhecia ele. E ele foi o cara que descobriu, os 3 descobridores, a Mary Shorb, o Carl Folkers e o Alexandre Todd, foram os que primeiro, em 1948, identificaram a cobalamina. Não sintetizaram, isolaram. Logo depois, que ela mostrou a conexão com a anemia perniciosa. A deficiência de vitamina B12 causa anemia megaloblástica, mas somente quando há má absorção devido à falta do fator intrínseco, que é chamado de perniciosa, uma forma autoimune de deficiência de vitamina B12. Muitos pacientes sofrem lesões neurológicas década antes do hemograma mostrar os sinais. O hemograma não está mostrando macrocitose ainda, e quando o diagnóstico é feito, as lesões já estão instaladas e são irreversíveis. Que pena. Não fez o diagnóstico, não tratou, não curou, o paciente vai deteriorar. Níveis elevados de folato normalizam o volume das hemácias, mesmo na presença de B12. Isso é um problema muito sério, porque se eu tiver níveis normais ou elevados de folato, eu posso, entre aspas, pensar que eu tratei anemia megaloblástica, o tamanho da hemácia diminui, mas acontece que a lesão pela deficiência da B12, em termos de sistema nervoso central e periférico, continua atuando. Macrocitose ou megalocitose é a mesma coisa, quando os glóbulos vermelhos têm um volume corpuscular médico acima de 100 fentolitros. Como eu disse para vocês, fentolitro é o litro elevado a 10 a menos 15. Tá? As anemias megaloblásticas podem ser por folato ou por B12 deficiência. A anemia pode ser microcítica, normocítica ou macrocítica. Vocês estão vendo aqui as anemias macrocíticas são o B2, o folato, o alcoolismo, as hepatopatias, o hipotiroidismo, as mielodisplasia. Então eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças. Tá? E a anemia megaloblástica ela tem etiologias diferentes. Tá? Mais de 30% dos casos de deficiência de B12 nunca desenvolvem macrocitose ou anemia. Você ficar esperando isso aparecer, você não vai fazer diagnóstico. Aqui está a vitamina B12. Ó, vocês estão vendo que de todas as vitaminas, ela é a mais pesada. Pra você ter uma ideia, a vitamina C, por exemplo, ela pesa 776 gramas por mol. A vitamina B12, ela pesa 1.355 gramas por mol. Você vê que ela é muito diferente das outras. Por isso que ela não pode ser medida na saliva. Ela pode ser feita sublingual, mas ela não pode ser medida na saliva. Porque isso aqui não passa na saliva, do sangue para a saliva. Passa da saliva para o sangue. O caminho é diferente, mas não passa do sangue para a saliva. Então, provavelmente nunca vai haver uma metodologia para medi-la na saliva. Tá? As bactérias intestinais são capazes de produzir a vitamina B12, mas essa vitamina não é absorvida no ser humano, porque acontece pós-íleo. Essa vitamina B12 é produzida no intestino grosso e a absorção da vitamina B12 mais o fator intrínseco ocorre antes disso, ocorre no intestino delgado.
Então, aí explica o fenômeno da comer fezes. O animal, quando está carente de vitamina B12, instintivamente, ele começa a comer fezes dos outros animais, para obter a vitamina B12 que as bactérias produziram. Parte das fezes é a vitamina B12. Plantas não fabricam vitamina B12, põe isso na cabeça. Planta não tem nem colesterol, nem B12. Não adianta você ver coisas de origem vegetal, vem assim, não tem colesterol. Claro que não tem. É tão óbvio que não tem, é vegetal, como é que vai ter? Colesterol é coisa animal, não tem. Não tem. Então, por exemplo, você vê na literatura que espirulina e tempê tem uma vitamina B12. Não é a vitamina B12. A 7-adeninilcianocobamide, ela é uma pseudo-vitamina B12, é um análogo da B12 que pode bloquear a verdadeira vitamina, pode até fazer mal. Não é recomendado. Então, não é recomendado ingerir essa vitamina B12, entre aspas, vegetal. Ela não é bem-vinda, tá bom? A ingestão é alimento de origem animal, B12 está ligado a proteínas, ocorrerá separação no estômago pelo pH, pelo ácido clorídrico, então ela vem ligada à proteína. Você ingere um pedaço de proteína, uma porção de proteína, animal. Ela vem ligada a essa proteína animal. Na saliva existe uma proteína chamada R. Essa proteína R, que também tem um nome específico de aptocorrina, é produzida em resposta à ingestão dos alimentos em geral. Aí essa proteína, aptocorrina, vai se ligar à vitamina B12 para não deixá-la ser destruída pelo ácido clorídrico no estômago. Então, no estômago, essa aptocorrina liga-se à B12 para proteção contra o ácido clorídrico. As células parietais produzem ácido clorídrico. São as mesmas células no fundo do estômago que produzem o fator intrínseco. Então, o fator intrínseco vai ser produzido. Esse fator intrínseco agora se liga à B12 através de uma enzima que é uma protease, que vem do pâncreas. E no ilho existe um receptor, onde tem uma proteína chamada cobulina, que vai absorver isso aqui. Isso então agora cai no sangue, é carreado através de um grupo de proteínas chamado transcobalamina. Tem transcobalamina 1, transcobalamina 2, transcobalamina 3, e vai se ligar à proteína transportadora denominada transcobalamina. Todo medicamento bloqueador do ácido clorídrico usado cronicamente significa mais de 4 semanas. Eu não estou dizendo que você não possa usar o omeprazol quando você está internado no hospital, quando você tem uma crise de gastrite. Estou dizendo cronicamente. Produz deficiência de vitamina B12. Você imagina a quantidade de pacientes que você recebe no seu consultório com deficiência de B12. Porque você recebe muitos pacientes fazendo uso de omeprazol, que é um dos remédios mais prescritos no Brasil, é o omeprazol. E o SUS dá de presente. Então aqui o mecanismo é assim, ó. A aptocorrina é esse azul aqui, tá vendo? Você ingeriu o alimento tinha B12, aí você, deixa eu passar para projetar com verde, que é mais interessante para você acompanhar todo o raciocínio aqui. Espera aí. Ó, acompanha aqui, por favor. Você ingeriu a B12. Esse aptocorrina aqui, que é uma proteína R chamada, esse azulzinho aqui, ele se liga a B12. Por que ele se liga a B12? Para proteger a B12 para ela não ser destruída pelo estômago. Aqui no fundo do estômago existem as células parietais, que têm duas funções: produzir o ácido clorídrico e produzir o fator intrínseco. O fator intrínseco, tá? Ele vai se juntar aqui, ó. Ele vai se juntar a B12, tá? Esse fator intrínseco vai se juntar a B12 e que vai ser absorvido no ilho. Então esse fator intrínseco vai se absorver aqui. Está aqui o fator intrínseco, esse amarelinho aqui, ó. Ele vai se juntar a B12 está ali, ó. O amarelinho é o fator intrínseco. Eles se juntam. Existe um receptor que é a cobulina a nível do ilho, dos enterócitos do ilho. Ela se acumula, entra ali, passa para o sangue e aí vai cair nas transcobalamina, que vão transportar isso para o corpo inteiro
e o que sobrar será armazenado no fígado. Tá? Os níveis sanguíneos ideais seria 900 picogramas por ml. Você vai ver o mesmo problema que você vê com a vitamina D3. A grande maioria dos seus pacientes não tem isso. A maioria tem 200, 220, 250. A cianocobalamina é uma forma sintética de B12, tá? Por isso que é mais barato. A hidróxido, aqui é um O, e a metilcobalamina são formas naturais da B12. Removendo parte do estômago ou do ilho pode causar uma deficiência permanente de B12. Se a cirurgia bariátrica que seu paciente fez, tirou parte do estômago e tirou parte do intestino delgado, esse paciente agora tem cronicamente deficiência de B12. Ele vai ter que tomar uma injeção de B12 pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Para não ter doença. Por isso que eles vivem menos. Porque eles começam a ter deficiência de B12. Então a absorção da vitamina B12 é a B12 mais a proteína animal. Aí a pepsina separa a B12 da proteína e liga a aptocorrina, essa aptocorrina. O ácido clorídrico transforma o pepsinógeno em pepsina. As células parietais produzem um fator intrínseco chamado de FI, e produz o ácido clorídrico. A enzima pancreática protease liga a vitamina B2 ao fator intrínseco, que vai para o ilho, para uma proteína chamada cubulina. O ilho desse receptor passa para o sangue, leva para uma transcobalamina com a outra aptocorrina, que é chamada transcobalamina 1, e a transcobalamina 2, que é onde está a maior parte da vitamina B12, está na transcobalamina 2. A anemia perniciosa é uma anemia megaloblástica causada pela deficiência de absorção da vitamina B12, porque existe um anticorpo contra o fator intrínseco. É o chamado anti-FI. Não pede na Unimed não, que eles vão te perturbar, tá bom? Tá bem? Os doutores Whipple, Minot e Murphy ganharam o Prêmio Nobel em 1934, cura da anemia perniciosa com a ingestão de meio fígado de boi por dia. Tá? A maioria dos casos de deficiência de B12 é por má absorção e não por problema dietético. Se você quer checar se tem má absorção, você faz o chamado teste de Schilling. É um teste que você dá a ingestão de B12 e você mede na urina, para ver o quanto que está saindo de B12 na urina. Se não estiver saindo nada, é porque não está absorvendo. Se deu a B12 e ela não chegou na urina, é porque ela não está sendo absorvida. Isso chama teste de Schilling, para ver o nível de absorção. Muitos pacientes deficientes de B12 ingerem a vitamina diariamente, mas não são capazes de absorvê-la. O problema não é a ingestão, o problema maior é a absorção. Então esses três indivíduos aqui, o que primeiro curou cachorros e os dois segundos que curaram gente, os três ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1934 por identificar e curar a anemia perniciosa. Quanto maior o estresse, maior a demanda por B12. Então se você está com um nível de estresse alto, você tem que aumentar a ingesta de B12. A cirurgia bariátrica, ela faz depressão de cálcio, depressão de ferro, depressão de tiamina, depressão de zinco, depressão de vitamina D e depressão de vitamina B12. Teoricamente, um paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica devia de fazer suplementação com cálcio, com ferro, com tiamina, com zinco, com vitamina D3 e com vitamina B12. E o ferro aqui e a vitamina B12 têm que ser injetáveis, porque o ferro também tem problema de absorção depois da retirada parcial ou total do estômago. Então a deficiência da vitamina B12 causa depressão, causa anemia, causa aumento da homocisteína, causa osteoporose, causa infertilidade, principalmente no homem, e causa aborto espontâneo. Entre outras patologias que nós vamos continuar discutindo. Então o quadro é bastante sistêmico. Tremores, se chama de idiopático, não sabe a causa é deficiência de B12. Depressão, psicose maníaco, transtorno obsessivo compulsivo, psicose maníaco depressivo, esquizofrenia, fadiga crônica, dores generalizadas, paralisias dos membros e doenças neurodegenerativas,
Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, contribui na etiologia e no diagnóstico diferencial. Se mimetiza. Deficiência de B12 pode comprometer o funcionamento de praticamente todas as áreas do corpo, todas as áreas do organismo. Então, mudanças mentais, paranoia, depressão, perda de memória, comportamento violento, distúrbios neurológicos, sinais de Parkinson, incontinência, tanto urinária quanto fecal, perda da visão, desmielinização, mini-strokes, transtorno, a isquemia transiente, transitória, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, palpitações, anemia megalobástica perniciosa, gastrointestinal, dor abdominal, refluxo esofágico, constipação, diarreia, alteração do Papa Nicolau. Todas as vezes que você encontrar uma mulher com alteração, com displasia do Papa Nicolau, antes de você conseguir ver se tem alguma coisa de câncer, a primeira coisa que você tem que pensar é em deficiência de B12. Às vezes, só repondo o B12, o Papa Nicolau normaliza. Está descrito, bem descrito na literatura. Incontinência, impotência, infertilidade. Isso é um problema sério, ó, você fazer o diagnóstico diferencial entre esclerose múltipla e deficiência de B12. A primeira literatura mostra que a deficiência de B12 predispõe à esclerose múltipla. Os pacientes com esclerose múltipla, a maioria tem deficiência de B12. Ela está acometida de esclerose múltipla ou deficiência de B12? Esse questionamento sempre vai estar na sua cabeça. O diagnóstico de esclerose múltipla é sempre um desafio, uma vez que não há um teste que realmente comprove ou exclua o diagnóstico. Sabendo-se disso, você vai ter que fazer um screening para deficiência de B12. Até mesmo a ressonância magnética não tem especificidade de 100% e não é capaz de diferenciar a esclerose múltipla, MS, múltipla esclerose, da deficiência de B12 ou qualquer outra causa. Aí, trabalhos publicados mostrando isso aí. A esclerose múltipla frequentemente tem um padrão de remissões e recaídas. No entanto, a deficiência de B12 é progressivamente mais debilitante. É uma esclerose múltipla que não tem remissões, não tem recaídas. Ela vai só piorando, piorando, piorando. Até que lá na frente descobre que era deficiência de B12. Aí já é tarde demais, não tem nada que você possa fazer. Só para você te dar uma ideia, o Copaxone, que é um remédio para o tratamento da esclerose múltipla, mais usado, ele custa 36 mil dólares por ano, enquanto a terapia com B12 custa menos de 40 reais, desculpe, menos de 40 reais. Se o paciente tem deficiência de B12, as lesões continuarão a avançar com o uso da Copaxone. Então, você fez o diagnóstico errado. Você está dando um remédio que custa 36 mil dólares por ano e não está ajudando nada, está mascarando os sintomas, mas as lesões continuam a progredir. Isso você vê na clínica. Tá? Paciente com diagnóstico de esclerose múltipla deveria fazer uma bateria de testes para avaliação de deficiência de B12. Os experts, os especialistas no assunto, eles todos são unânimes nisso aqui. Não, você não deve tratar um paciente com esclerose múltipla sem primeiro ver se ele tem ou não deficiência de B12. Ou você pode ser bem pragmático, você já vai direto para o tratamento com B12. Por quê? Não existe efeito colateral com B12. Você pode dar a dose que for, cavalar, você viu ali dando dose de 5 gramas. Não existe nenhum efeito colateral de B12 descrito na literatura. Nenhum, zero. A única coisa que você tem na literatura é que esse cianocobalamina não pode ser usado na doença de Leber. Fora isso, você não tem problema nenhum de nada. Então você pode fazer o que nós chamamos de adjuvantibus. Você lembra do termo latim? Já expliquei isso para vocês. Você aplica B12, que é tão barato. Uma injeção de B12 é muito barato. Entendeu? Então é preferível tratar às vezes do que ficar pedindo exame. Avaliação dos níveis de B12 no organismo. O que eu faço? Primeiro, no soro, dependendo do laboratório, mas em geral é 210 a 980. Se você usar a minha abordagem de quartil, você deve trabalhar com a vitamina B12 no quarto quartil. Trabalhando com a vitamina B12 no quarto quartil, isso significa que ela tem que estar acima de 800.
Então, você já sabe o número que você tem que guardar. Se o seu paciente não tiver em 800, você tem que tratá-lo. Porque você tem que fazer uma otimização da B12. Não tem efeito colateral. É barato? Está esperando o quê? Não faz sentido. Aí você pode medir o ácido metilmalônico na urina. Aí já é caro. Não é barato. Medir o ácido metilmalônico na urina é um exame caro. Deve custar quase R$1.000. Tá bom? A homocisteína. Só que você tem que lembrar que o aumento da homocisteína pode ser por causa de B6, por causa de B9, por causa de B12. Então, só ter a homocisteína elevado não garante que você tenha deficiência de B12. Existe nos Estados Unidos o chamado holotranscobalamina. Esse exame não tem no Brasil. O holotranscobalamina vai de 35 a 101 picomol por litro. Ela é a cobalamina mais a transcobalamina, que é a B12 ativa. 20% da cobalamina no soro. Está nessa forma. Então você pode medir o holo-TC, que chama. Mas esse exame esquece que não tem no Brasil. O que sobrou para você aqui? Sobrou a vitamina B12 no soro, sobrou o ácido metilmalônico na urina, pode ser feito no sangue também, mas a especificidade é maior na urina. E a medida da dosagem da homocisteína. Então eu tenho feito isso, é fácil diagnosticar, é fácil tratar e é fácil curar. E é barato. Muito barato para fazê-lo. Vitamina B12 é fundamental na formação da bainha de mielina. As pesquisas têm mostrado que o organismo requer níveis normais ou mesmo maiores que normais para reverter a lesão mielínica causada pela esclerose múltipla. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você vai receber uma crítica assim, ó. A crítica vem assim. Pô, você está usando a vitamina B12 em doses superfisiológicas. Estou fazendo isso de propósito. Quando eu uso um nutriente em doses superfisiológicas, eu estou usando o nutriente como nutracêutico. O que é um nutracêutico? É um nutriente ser usado em doses superfisiológicas. O doutor Coimbra dá 200 mil unidades de vitamina D3 por dia. Você vai dizer, mas o organismo não usa 200 mil unidades de vitamina D3 por dia. Ele não está usando como nutriente, ele está usando como nutracêutico. E você tem que ter essa explicação na ponta da língua para falar com o paciente. Que o paciente fala assim, ó, o meu outro médico comentou que o senhor está usando doses superfisiológicas. Estou usando sim, porque eu não estou usando como nutriente, eu estou usando como nutracêutico. Aqui é a mesma coisa. Aqui às vezes tem que usar com altas doses. Você fazer 1000 microgramas de metilcobalamina sublingual é dose superfisiológica. Mas como não tem nenhum efeito colateral, não prejudica em nada, não tem receio de nada. Eu posso fazer em doses grandes. A hidroxicobalamina para tratar cianureto é 5 gramas. 5.000 miligramas. 5 milhões de micrograma. Sabe o que é isso? Aqui, ó. Ó, me acompanha aqui. 5 gramas é 5.000 miligramas, é 5 milhões de microgramas. Porque 1.000 miligramas faz 1 grama. 1.000 microgramas faz 1 miligrama. Então eu estou usando 5 milhões de microgramas. Se você for na Bela, eles vão dizer para você que o uso diário da vitamina B12 deve ser, acho que 31 microgramas. Estamos trabalhando com doses superfisiológicas, mas é isso mesmo. Tá? Bom, deficiência de vitamina B12 não diagnosticada ou tratada leva a uma degeneração combinada subaguda da medula espinhal e mais os nervos periféricos, mais o cérebro e mais o nervo óptico. Isso tem um nome, ó. É o SCDSC. Aí, está naquele livro de vitamina para vocês verem. Tá? Cada vez mais existem evidências correlacionando deficiência de vitamina B12 e doença de Alzheimer. A deficiência de B12 piora a sintomatologia do Alzheimer e também pode ser um fator causal. Contribui na etiologia da patologia da doença de Alzheimer.
O Dr. Hirschman e colegas estudaram pacientes com transtorno obsessivo compulsivo e encontraram deficiência de vitamina B12 em 20% deles. Em outros 30%, 50% é ômega 3, deficiência de DHA. Principal causa de transtorno obsessivo compulsivo é deficiência de DHA. Você combina o DHA com a vitamina B12, você vai tratar 80% dos seus pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Isso é um problema sério. Eu recebi um telefonema antes de ontem, de uma farmacêutica lá de Belém, que o filho com 9 anos está com transtorno obsessivo compulsivo sério e não consegue fazer nada. Eu passei para ela a combinação de DHA com vitamina B12. E eu tenho certeza que ele vai melhorar. E escutar a neuroacústica. Faz essas 3 coisas. Escutar a neuroacústica, fazer DHA da Naturalis. Eu falo que é a Naturalis, que é a única empresa que você pode confiar em DHA aqui, e fazer a vitamina B12. A deficiência de B12 em crianças causa sintomas que se parecem com autismo. E o resultado com B12 tem sido surpreendente. Esse indivíduo aqui publica. O Dr. Arnold Brenner, que é essa segunda aqui, nos seus estudos com B12 injetável, conseguiu mudanças substanciais no comportamento autístico. Tem alguns pacientes com autismo que têm como base também a deficiência da B12. Indivíduos deficientes em B12 são mais vulneráveis a reações adversas no processo de imunização. O que quer dizer isso? A vacina não funciona. Ele vai fazer uma vacina e os anticorpos não sobem no sangue. É como se ele não tivesse recebido. Ele só fica com os efeitos colaterais da vacina. Os benefícios ele não recebeu, porque ele tem deficiência de B12. E eles mostram que quando você faz a B12, antes de fazer a vacina, o resultado da elevação de anticorpos é muito maior. Então, para você, o sistema de imunização é B12 dependente. Esse é o mensagem que você tem que levar. Se você é um idoso tomando uma vacina contra a pneumonia e deficiente de B12, a imunização não irá funcionar em todo o seu potencial. Não haverá aumento de anticorpos. E você agora vai ficar só com os problemas colaterais da vacina, que é o mercúrio, que vai aumentar no seu corpo. Você só ficou com prejuízo. O lucro não veio, porque você tinha deficiência de B12. E a maioria dos pacientes com B12 são pacientes idosos, com deficiência de B12. São pacientes idosos, por causa do estômago. E o estômago vai perdendo a sua capacidade de produzir fator intrínseco. Deficiência de B12 aumenta o risco para qualquer ato cirúrgico, principalmente quando o anestésico for o óxido nitroso. Ontem eu estava conversando liguei para o Augusto, a gente estava trocando ideia. Aí, Augusto, eu fiz um estudo sobre a história, vou contar para aqui agora. Esse indivíduo aqui, o nome dele era Horace Wells. Horace Wells era um dentista que em 1840, ele, assistindo num circo, um número de circo, ele percebeu que um dos participantes, que se chamava Samuel Cooley, ele estava no processo de cheirar o gás hilariante, que era muito usado no circo, que é o óxido nitroso. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aquele que muda a voz, que faz você ficar rindo, etc. e tal, que enche balão, óxido nitroso. Aí esse palhaço bateu com a perna na quina de uma cadeira, machucou, estava sangrando, mas ele não estava nem aí, ele não estava sentindo dor nenhuma. Então esse dentista, Horace Wells, levou aquilo em consideração. Então ele pegou esse óxido nitroso e começou a usar nos seus pacientes. E começou a extrair dentes sem dor. Começou a extrair dentes sem dor. Aí ele pegou confiança, ele foi para os médicos e contou para os médicos, ó, nós podemos anestesiar. Aí eles prepararam um lugar para ele dar a demonstração e foi um fiasco. Porque ele não deu óxido nitroso apropriadamente. Na hora que foi operar o paciente começou a gritar de dor, eles derromperam tudo e ele perdeu toda a credibilidade dele. Ele tinha um amigo, que até tinha sido sócio dele, que é esse aqui, que era o William Thomas Green Morton, que foi até parceiro dele, na realidade foi até aluno dele. O Thomas Green Morton foi aluno dele.
E aí o Thomas Green-Morton assistiu essa cena onde ele foi ridicularizado em público. E ao invés de usar o óxido nitroso, ele começou a usar o éter sulfúrico. E depois ele evoluiu para o cloroforme. E ele conseguiu um resultado muito interessante. Esse indivíduo aqui foi colocado no ostracismo. Ele até chegou a pedir um colega para arrancar um dente dele, ele fazendo óxido nitroso e mostrando que não tinha dor, depois do fiasco. Mas não adiantou mais nada, já estava sem credibilidade. Então esse William Thomas Green-Morton, ele levou o éter sulfúrico e mais tarde o cloroforme. Motivado pelo insucesso do Wells, no dia 16 de outubro de 1846, no Hospital Geral de Massachusetts, que é o maior hospital de Harvard, é o Mass General, ele foi lá e o cirurgião mais famoso dos Estados Unidos na época, que era o John Collins Warren, faz a primeira cirurgia num tumor de pescoço num jovem. Tinha 17 anos o menino, o rapaz. E aí, com sucesso. Então, no dia 16 de outubro de 1846, nasce a anestesia, que é uma combinação de dois cérebros, os dois dentistas. Então, esse indivíduo depois registrou esse processo. Esse aqui, na véspera da morte dele, mudou para Paris. E aí ele tentou também ter um reconhecimento por esse processo. Então, no fim, você vai ler os livros, Morton Wells, Wells Morton, os dois, mais ou menos, levaram o nome de que inventaram anestesia. Mas aí está a história para vocês exatamente como aconteceu. Mas esse indivíduo aqui, ele fez com óxido nitroso. Ainda bem que não deu certo, porque ia morrer muita gente. Muita gente ia ficar lesada, porque o óxido nitroso, o gás hilariante, o gás do sorriso também chamado, ele bloqueia, ele anula a vitamina B12. Então, quem brinca com isso aí ou usa recreativo, desenvolve deficiência de B12 com todas as suas consequências drásticas, chegando a ficar até paralítico. Tá? Aqui está mostrando o Thomas Green-Morton, quando ele leva o éter sulfúrico, ele faz a primeira demonstração, e o Dr. Collins Warren, que é esse John Collins Warren, que era o cirurgião famoso de Harvard, faz a primeira cirurgia e sem dor, sem nada. Nasci, então, a anestesia na área médica. Tá? Mas o que nós, aqui está num consultório odontológico, isso é muito comum. Você acha que o Augusto? De cada 10 consultórios em São Paulo, odontológico, você acha o quê? Pelo menos um usa óxido nitroso? Pois é, então, você já sabe, você vai ver esse dentista, ele está doente. Porque se ele cheira o óxido nitroso o dia inteiro, ele também tem deficiência de B12. Você já viu colegas trabalhar com isso? Hein? Ninguém trabalha. Pois é, o óxido nitroso é o gás do riso, o gás hilariante, é um inativador da vitamina B12. Se houver deficiência de B12, o uso de óxido nitroso para um simples procedimento dental pode ser perigoso e até mesmo mortal. Tem casos de descrição de morte por causa disso. Tá? Porque o óxido nitroso, ele pega o cobalto e ele oxida o cobalto. Esse é o grande problema. Então, o nitrogênio e o oxigênio. Você tem o óxido nítrico, você tem o óxido nitroso e você tem o dióxido de nitrogênio, com propriedades totalmente diferentes. É aquilo que eu coloquei ali no flip chart. Se o anestesista, o médico ou o dentista vai usar óxido nitroso, faz necessário a exclusão da deficiência de B12. Porque senão vai ter problemas. Aqui, mielopatia, tá? E os pacientes com deficiência de B12, tem gente que não anda nunca mais, fica paralítico. E é importante você, como médico, saber disso. E não se pode usar óxido nitroso para anestesiar, nem para brincar, né? Aqui, ó. É uma droga recreativa, tem gente que faz uso disso, está doente e não sabe. Com deficiência de B12. A deficiência de B12 reduz a contagem e a motilidade do esperma, levando a um problema de infertilidade masculina. Então, quem tem no espermograma dificuldade,
contagem e motilidade de esperma diminuída, vai se beneficiar com a suplementação com B12 e vai melhorar a infertilidade. A deficiência de B12 é uma causa muito mais comum de aborto espontâneo que a maioria dos médicos pensa. É uma mais das causas. Uma das causas é deficiência de progesterona, a outra causa é deficiência de metilfolato e a outra causa é deficiência de B12. Hã? Vitamina B12, câncer, sistema imune e doença autoimune. Metilfolato, colina e B12 tem sido comprovado que podem prevenir câncer não só em animais, como também em seres humanos. Os médicos, em geral, subestimam o papel da deficiência da B12 nas doenças mentais, esquizofrenia, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, psicoses, as mais variadas, lesão cerebral e autismo na infância, desencadeado por deficiência de B12, é uma epidemia ignorada pelo sistema de saúde. Você nunca conversou com um colega que falasse isso para você, que está relacionado com autismo, que está relacionado com lesão cerebral, etc. A boa notícia é se diagnosticado no seu início, é a mais simples doença de ser tratada e curada. Tá? Quem tem risco para deficiência de B12? Os veganos, os vegetarianos, com exceção do chamado óvulo-lacto-vegetarianos. O que é o óvulo-lacto? Eles ingerem leite e ovo. Isso já não tem, porque o ovo é rico em vitamina B12. Mais uma razão para você ingerir ovo. Pessoas com mais de 60 anos, por causa da gastrite atrófica. Cirurgia gastrointestinal, onde você e a síndrome, essa síndrome que não consegue nem pronunciar o nome, falta o fator intrínseco. Inibidores da bomba de próton, metformina. Eu já bati nessa tecla com vocês. Metformina, com mais de 1 ano de uso, faz depressão de coenzima Q10, faz depressão de vitamina 9, B9, que é o ácido fólico, e faz depressão de B12. E o óxido nitroso que nós mostramos aqui. Alcoolismo, pílula anticoncepcional faz depressão de B12. Um paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos tem deficiência de B12. Um paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos, está tomando metformina, a depressão é maior ainda. Síndrome do intestino irritável, anemias, porque o intestino irritável não deixa a B12 ficar lá no ilho para ser absorvida, passa direto, crise constante de diarreia, termina com casos de deficiência de B12. 40% dos idosos com problemas mentais são portadores de deficiência de vitamina B12. Aqui é o teste Heidelberg, eu não sei se vocês conhecem isso, é uma coisa sofisticada, é uma cápsula que você engole e ela vai lá e mede o pH no estômago. Aí você puxa ela de volta, ela tem um fiozinho. E ela detecta o pH. Ou já faz até, hoje faz até sem fio. Tá? Wireless. Patologias do gastrointestinais que interferem na absorção de B12. Gastrite atrófica, glúten. 80% dos pacientes com sensibilidade ao glúten têm deficiência de B12. Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn. Ácido metilmalônico na avaliação do nível adequado de B12. O ácido metilmalônico, através da vitamina, se transforma em succinil-CoA, que entra no ciclo de Krebs. Se houver aumento de MMA, exige deficiência de vitamina B12 e fadiga, porque o ciclo de Krebs não está sendo ativado. Então, o ácido metilmalônico, sob a ação da vitamina B12, se transforma em succinil-CoA. O succinil-CoA entra no ciclo de Krebs e gera ATP. Aí está a explicação porque a deficiência de vitamina B12 leva a um quadro de fadiga e a sua suplementação aumenta o nível de energia corporal. Por isso que você dá B12 para quem está reclamando de fadiga. Você agora entende por quê? Porque você está ativando o ciclo de Krebs a produzir mais energia. Aqui está de novo para você aí, ó, aqui, o succinil-CoA. Avaliação dos níveis de B12 no organismo. Nós já mostramos isso para você lá. Ó, tá? Isso você já viu. Agora, o que eu quero que você veja agora é o seguinte. O normal é de 210 a 980 picogramas por ml. Se você usar o sistema do quartil,
eu já discuti isso com vocês, mas vou discutir mais uma vez, para ninguém ter dúvida. Deixa eu fazer aqui. Você vai pegar um parâmetro que o normal é de 20 a 80. É a referência que vem no seu exame laboratorial. Você tira 80 menos 20, sobra 60. Você divide isso aqui por 4, porque você está trabalhando com quartil. Aí o primeiro é de 20 a 35, é o primeiro quartil. 35 a 50 é o segundo quartil. 50 a 65 é o terceiro quartil. E 65 a 80 é o quarto quartil. É assim que você trabalha com quartil. Tudo aquilo que é indesejável, o máximo que você pode tolerar é o primeiro quartil. Tudo aquilo que é desejável, de preferência, você trabalha entre o terceiro e o quarto quartil. Então, se você fizer isso, você vai fazer a diferença de 980 e 210 e vai dividir por 4 e vai dar o seguinte. O primeiro quartil vai de 210 a 402. O segundo quartil vai de 402 a 595. O terceiro quartil vai de 595 a 787. O quarto quartil vai de 787 a 980. Então, a minha recomendação para você é que você tenha no sangue pelo menos 800. Você está trabalhando aqui, ó, no quarto quartil. Pelo menos 800 picogramas por ml. Esse é o número que você tem que guardar. Se você quiser fazer otimização de saúde em seus pacientes, o número que você tem que procurar no sangue é de 800 picogramas por ml. Para cima. Não pode ser para baixo. Tá? Entenderam? Com isso você está fazendo otimização. Deficiência de B12 começa a ser detectada no líquor, quando os níveis sanguíneos caem abaixo de 550. Aqui, ó. Olha o que é 550. 550 ainda está no segundo quartil. Quer dizer, se você trabalha no segundo quartil, você já tem deficiência no líquor cérebro espinhal, no fluido cérebro espinhal. Olha lá, está mostrando. Tem trabalhos publicados na literatura mostrando isso. Estudos mostram que vitamina B12 sérica não reflete adequadamente a concentração intracelular. Ainda tem esse problema ainda. Você pode ter a vitamina B12 no sangue boa, mas se você tem um polimorfismo genético do seu metabolismo mitocondrial, aquilo pode não ser suficiente. O Bruce Ames mostrou que você pode sobrepujar um polimorfismo genético aumentando a dose. Então, um indivíduo que não tem problema de polimorfismo com relação à vitamina B12, uma dose X resolve o problema dele. Um que tem, vamos supor, se eu dou uma dose 5X, eu vou vencer esse polimorfismo. Então, isso foi mostrado pelo Bruce Ames. Então, você trabalhar com doses maiores, uma coisa que não tem efeito colateral, é sempre vantajoso. Muitos pacientes com deficiência de B12 têm níveis normais de B12 no sangue, porque tem polimorfismo, uma mitocondriopatia de qualquer causa. Metformina é uma das causas de deficiência de vitamina B12, porque ela bloqueia a absorção. Então é importante você saber isso. O paciente que está fazendo uso de metformina a longo prazo já tem deficiência de B12. Também impede a absorção de B12, bloqueadores ácidos, estatinas, anticonvulsivantes e nicotina. Quem fuma também tem predisposição à deficiência de B12. Em geral, dieta vegetariana, principalmente vegana, leva a uma deficiência de B12. Nós já discutimos isso. A metionina, você viu que ela vira homocisteína, que a homocisteína volta a ser metionina. Como é que metionina vira homocisteína? Tira o radical metil. A homocisteína é a metionina desmetilada. Eu tirei o metil. O que eu faço com a homocisteína? Eu faço uma remetilação. O que é a metionina? É a homocisteína com metil. Eu faço. E para fazer isso, eu preciso da B12, eu preciso da B9 e eu preciso do metileno tetraído folato redutase. Eu posso ter um polimorfismo em um dos três ou nos três, ou o que for. E o outro caminho que ela segue é a transsulfuração, que vai formar a cisteína, que aí já entra a importância da B6. E isso aqui finalmente vai virar o mais potente antioxidante que nós temos no corpo, que é a glutationa, que é formada de glicina, cisteína e ácido glucurônico. Não, hein? Glutâmico, desculpa, glutâmico.
Deixa eu pular isso aqui, porque isso aqui já foi falado, é a mesma coisa, só de uma forma diferente. O MSM, que é o metilsulfonilmetano, é um suplemento muito útil para pacientes com defeito de metilação. E você já usa isso aí, excelente para cefaleias crônicas, para dores generalizadas e etc. O aumento da homocisteína leva à trombogênese, leva à disfunção endotelial e leva à peroxidação lipídica. Por isso que está relacionado com acidente vascular cerebral, com morte súbita, com infarto do miocárdio, muito mais importante do que os níveis de colesterol. A B12, ela também contribui na produção do SAMe, que vai contribuir na produção da mielina. Então, deficiência de B12 pode ser causa de demência, depressão, mania, declínio cognitivo, neuropatia periférica, psicose e estados esquizofrênicos. Quantos casos desses aparecem no seu consultório e você não sabe de onde veio? A metilação, ela abole a expressão gêmica, ela silencia o gene, ela ajuda no reparo do DNA, ela faz a regulação da função proteica e ela interfere no metabolismo do RNA mensageiro. Então, ela é importante. Então, estar submetilado é um problema. Nós já vimos isso. Por que a indústria alimentícia usa a vitamina sintética? Por que ela usa a vitamina E? Como é que eu sei se eu vou comprar uma vitamina E ali na esquina? Como é que eu sei se ela é sintética ou natural? Se ela for DL, ela é sintética. Se ela for D, ela é natural. Se ela for L, ela é natural. Se ela for DL, é assim que eu fico sabendo, que ela é sintética. Você vai enriquecer o leite com vitamina D. Você compra o leite ali no supermercado enriquecido com vitamina D. Aquele D é o D2, não é o D3. É o ergocalciferol, não é o colecalciferol que você quer. Por isso que não vale muito. A mesma coisa acontece com os alimentos enriquecidos com vitamina B12. Eles são enriquecidos com a vitamina sintética, que é a cianocobalamina, que também não se pode se comparar com a metil, com a adenosil, com a hidroxicobalamina. Tá? A literatura é rica em isso, mostrando que o tratamento de escolha para tratar a bursite é a hidroxicobalamina injetável. Só que você tem que fazer 1 miligrama intramuscular diariamente por 30 dias. Após isso, uma injeção 2 vezes por semana por mais 6 meses. E a manutenção pode ser uma injeção 1 vez por semana. E nunca mais a pessoa volta a ter esses quadros de bursite que ninguém resolve. Aqui está a solução para você. Agora você achou a solução. Tá. A asma também, às vezes é por deficiência de B12. Aqui está o tratamento completo para você fazer. Tira o leite, tira o trigo, dá ácido clorídrico, dá iodo e dá pepsina. E o paciente não tem mais asma. Aqui está mostrando que a melhora da asma com a aplicação de B12 é idade dependente. Quanto mais jovem é a pessoa, maior a resposta de cortar a predisposição à asma usando vitamina B12. À medida que os anos passam, o resultado vai diminuindo. Tá? Aqui chega a quase 100%, ó, entre 10 e 20 anos, e quando você já está aqui, já está em 15, 20% só, com 60, 80 anos. E o acne rosácea, quando você vê uma paciente desse tipo, você sabe que ela tem hipocloridria ou acloridria. Se ela tem hipocloridria ou acloridria, você já sabe que ela tem deficiência de B12. Então, um paciente que apresenta no seu consultório com rosácea é uma dica indireta de que essa paciente tem deficiência de B12. E aqui está o tratamento do acne rosácea, é a vitamina B6, B12, é o magnésio e a curcumina, é tirar o leite e o trigo, é o ácido clorídrico e a pepsina. É a mesma, por isso que eu quero chegar. As doenças se manifestam de forma diferente, mas a base pode ser a mesma. É isso que é a mensagem que eu estou querendo passar. É o denominador comum, é lá que você tem que ir. Por isso, ficar classificando doença não faz muita diferença. Dependendo do sistema da HLA. É o cloridrato de betaína. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Betaína é uma coisa. Betaína é a trimetilglicina. Você tem a colina, que é a tetrametilglicina. Você tem a betaína, que é a trimetilglicina. Você tem o ácido pangâmico, que é a dimetilglicina, ou vitamina B15, que você perguntou. Você perguntou 17. Entendeu?
Agora, cloridrato de betaína é o ácido clorídrico dado na forma betaínica, para não causar problema. Tá bom? Bom, caberia uma outra aula sobre a niacina, mas não vai ser hoje. Mas eu quero que você saiba que também tem muito... Por exemplo, o doutor, esse médico aqui, o Abraham Hofer, era um psiquiatra canadense, ele dedicou a vida dele toda à niacina. Ele escreveu um livro mostrando que ele tinha casos e mais casos de esquizofrenia curados com niacina. Então, um dia nós vamos, se tiver tempo, nós vamos fazer uma aula, uma manhã, só sobre vitamina B3. Mas a minha experiência é a seguinte, quando eu apresento isso aqui, que eu, inclusive tem um DVD sobre isso, já aí disponível para vocês há muito tempo, é um abrir de olhos para vocês. Muitos de vocês fazem uma rápida, porque, poxa, eu não tinha noção do quanto que uma deficiência de vitamina B12 pode estar prejudicando o meu paciente. E no momento que você fica sabendo disso, a sua responsabilidade aumenta muito. Porque muitos pacientes que vão no seu consultório, você não está se dando conta que eles estão com deficiência. Então, a minha sugestão é a seguinte, já que é uma coisa barata, já que é uma coisa que não tem efeito colateral nenhum, zero, na dúvida, suplemente. Eu faço em mim mesmo, de tempos em tempos, suplementação com vitamina B12. Entendeu? Mesmo sabendo que eu não tenho deficiência, mas faço para manter o meu cérebro bem jovem. Entendeu? Então, leva esse conceito para vocês. E vocês que estão fatigados, tem muita gente aqui que viaja, etc., está com fadiga, você vai ver o seguinte, você começa a fazer B12, o seu nível de energia muda. Isso é garantido, está em toda a literatura descrito isso. Certo? Leva lá. Vou atender 3 perguntas e nós vamos para o intervalo, tá? Vamos lá. Eu tive um caso no consultório que me intrigou muito de uma paciente já idosa, por volta dos 80 anos, com uma hipervitaminose B12, e assim, de mais de 2.000, e uma paciente que vinha com histórico... Ela, na verdade, ela foi para ganho de massa, sarcopenia, não veio por conta de investigar nada, porque ela já estava acompanhando com endócrino, mas ela ia para a UTI repetidamente por um quadro confusional, foi descoberta uma hiponatremia, e aí quando eu fui dosar um monte de hormônio, veio um ACTH alterado, TSH alterado, veio, enfim, todos os hormônios hipofisários em níveis suprafisiológicos, assim. Então, aí a endócrino estava investigando se era um tumor e tudo mais. E veio essa B12 muito alta. Aí eu fui pesquisar, e aí achei que alguns locais falavam que podia ser um biomarcador de câncer. Você sabe se tem alguma relação disso? Porque ela quase não come. Entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com essa B12 alta, não tem nada a ver com nada. Não, eu acho que não tem nada a ver com nada. O que você porque eu fiz uma pesquisa, essa semana eu estudei B12 todos os dias. Porque eu estava preparando essa aula, preparando isso aqui, eu sou muito cuidadoso no que eu falo. Eu não encontrei nenhum efeito colateral, a não ser a cianocobalamina. Na doença de Leber, eu não encontrei nada. Pode dar doses cavalares, tem gente que, você sabe que tem louco para tudo, tem gente que tomava B12 5, 6 vezes por dia durante anos, e nunca apresentou nada. Então, você pode ficar tranquilo. O senhor falou que os anticonvulsivantes baixam vitamina B12. Sim. A gente vê, na prática, quer dizer, pacientes que vêm de outros colegas que tomam antidepressivo durante 3, 4, 5 anos. O senhor leu alguma coisa na literatura, o uso crônico de antidepressivos, inibidores de captação de serotonina, baixar B12 também? Eu acredito que também possa baixar, mas na literatura eu não achei, não. Porque, assim, empiricamente, a gente fazendo o trio, eles melhoram muito. Né? E a outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, em Piracicaba tem feito, no Instituto de Medicina Hiperbárica, o trio da metilação, mais sessões de hiperbárica em pacientes com autismo, em crianças com autismo, patrocinado pelo Unicamp, e as crianças têm melhorado bastante. Eu acredito, sim, melhora sim, não tenha dúvida. Na literatura mostra que tem pacientes com autismo que a predominância é a deficiência de B12. Quando eles corrigem a B12, até mostrei aí, há uma melhora no comportamento absurda. Surpreendente é a palavra que eles usam. Tá? Obrigado. Tá. Você pode dosar o metilmalônico no sangue ou na urina. Os estudos mostram que se você dosar na urina, a especificidade é maior. É mais precisão, tem mais acurácia, é o nome certo.
tem mais acurácia do que no sangue. Mas eu vi lá, o preço é bem caro. Não sei quanto, dá mais ou menos uns quase R$1.000 o exame. É isso que você está perguntando? Os números eu não estou a par aqui. Não tenho para te responder. Tá? Não tenho para te responder. Alguém sabe aí quais os níveis máximos permitidos do metilmalônico na urina? Não, ninguém. Foi útil? Tá bom. Então começa. Agora você vai começar a achar. Quem procura, acha. Você não sabia, não procurava. Agora que você sabe, você começa a encontrar e você vai ajudar muito os seus pacientes.